Olá pessoal, estamos no mês do Natal e nós planejamos para este mês todo especial trazer uma breve mensagem para você e para a sua família sobre a importância do Natal. Essa época é uma época em que muitas pessoas confundem o Natal com uma época mágica. Alguns têm noções, ideias do tipo que o espírito do Natal possa inspirar você, ou então talvez você já tenha ouvido mensagens do tipo que o espírito do menino Jesus possa abençoar a sua vida ou cuidar de você. Em geral, a grande maioria das pessoas não compreende de fato o que significa o Natal. Estamos cercados por uma cultura consumista que atrelou ao Natal a visão de uma festa com comida, com uma troca de presentes, com muitas luzes. Mas se nós tirarmos tudo isso, o que é que sobra de fato? Algumas pessoas chegam a passar o ano inteiro sem se falar, um ano inteiro se agredindo, um ano inteiro vivendo distante um do outro. E quando chega essa época, as pessoas trocam presentes, se abraçam, como se nada daquilo estivesse ocorrendo. O que de fato é o Natal? Por que nós estamos vivendo esse momento? Você está aí com sua família, com seus amigos, compartilhando o momento da ceia, e nós gostaríamos rapidamente de traçar uma visão do Natal, uma visão bíblica. Por que nós celebramos o Natal? Porque celebramos a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ponto central da mensagem do Natal. E há uma razão clara para isso. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que Deus nos enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. O nascimento de Jesus inaugurou um momento todo especial na história da humanidade. Naquele momento em que Jesus nasceu, Deus estava entrando definitivamente na história humana, de uma forma completa e total. Então o Natal nada mais é do que Deus vindo nos salvar. Deus vindo com o seu propósito salvador, nos trazer esperança e salvação. Olhando para a Bíblia, nós encontramos algumas coisas interessantes. Se Jesus não tivesse nascido, nós não teríamos nenhuma esperança. A Bíblia diz que aquela noite em Belém, na Judéia, foi uma noite diferente. Naquele momento, o Deus eterno e soberano, Ele assumiu a nossa forma humana, Ele se rebaixou, anulou-se a si mesmo, para se tornar alguém semelhante a nós. Naquela noite, Deus estava se encarnando, desfrutando da nossa humanidade, mas sem pecado. A Bíblia vai nos dizer, em Isaías 9, versos 2 e 6, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Que coisa maravilhosa é saber que Deus se fez carne para trazer esperança a cada um de nós. Ele assumiu a nossa humanidade. Ele é o nosso Salvador completo, porque Ele sabe o que passamos. Mas se Jesus não tivesse vindo, não teríamos Natal, não teríamos esperança, nós não estaríamos aqui. Uma segunda coisa que a Bíblia nos diz é que Jesus traz a segurança que cada pessoa necessita. O profeta Isaías vai nos dizer, no capítulo 28, verso 16, por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Jesus é essa pedra angular que o profeta nos fala. Ele é o alicerce que cada pessoa precisa para ter uma vida segura. Não uma vida sem problemas, não uma vida sem dificuldades, não uma vida sem questionamentos, mas uma vida segura.
apesar de todas as circunstâncias adversas que nós possamos enfrentar. Numa época de insegurança como a nossa, onde as pessoas não sabem em que crer, nem em quem confiar, Jesus Cristo é o alicerce seguro que cada pessoa precisa. Por isso ele veio, por isso ele nasceu, e por isso nós celebramos o Natal. Há uma terceira razão, porque Jesus é a celebração principal do Natal. Porque ele é o caminho da salvação. O profeta Isaías, no capítulo 42, versos 6 e 7, ele vai dizer: eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Por causa do pecado, a humanidade ficou distante de Deus. Por causa do pecado, a humanidade ficou alienada de Deus. A Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E a Bíblia vai dizer algo ainda mais terrível. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nossa condição natural é uma condição de total afastamento de Deus, onde Deus não é o centro, a razão, o ponto principal da nossa vida. Porque Jesus veio, ele veio para nos libertar do nosso pecado, para nos remir do pecado, para nos libertar da escravidão do pecado. A Bíblia diz que Jesus liberta todo aquele que nele crê, todo aquele que confia em Jesus como o único mediador entre Deus e os homens tem a salvação. Alguém poderia dizer: mas eu não me sinto tão pecador. Bem, o que você quer dizer de não se sentir como um pecador? Será que você sabe o que de fato compreende a palavra pecado? As pessoas às vezes compreendem pecado como situações erradas que elas imaginam não fazerem porque os outros fazem. A Bíblia vai dizer que nós somos pecadores porque já nascemos nessa condição. Você é pecador não porque você fez alguma coisa, você é pecador porque já nasceu nessa condição. E a Bíblia diz que nós precisamos de salvação. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é tudo aquilo que rouba de Deus a sua glória. Às vezes as pessoas falam assim: mas eu não roubo, eu não mato, eu sempre faço o bem para as pessoas. Isso são virtudes, são coisas interessantes. Mas isso não significa dizer que você não seja pecador. A Bíblia vai dizer que quando você vive a sua vida, a sua maneira, do seu jeito, dizendo: eu sou o dono da minha vida e faço da minha vida o que bem entender, você está pecando. Porque, primeiro, a vida não é sua. Segundo, quando você diz que é o dono da sua vida, você está esquecendo quem de fato lhe deu a vida. Nenhum de nós vive por nós mesmos. Se estamos vivos e se nosso coração está batendo agora, é porque o Criador está permitindo isso. A partir do momento que você rouba de Deus a sua glória, e a partir do momento que você centraliza a sua vida em si mesmo, você está pecando. Nós precisamos de salvação. A salvação não é a igreja, a salvação não é a religião, a salvação é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E finalmente, Jesus nasceu para morrer e ressuscitar por nós. Muitas pessoas chegam nessa época e gostam de ver os presépios. Gostam de ver aqueles bonequinhos arrumados com um bebezinho no centro. E muitas pessoas imaginam que o Natal é somente aquilo. A palavra de Deus vai nos dizer, em Isaías capítulo 53, diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse texto de Isaías 53 é a clara expressão de que Jesus Cristo, ao vir ao mundo, tinha um só objetivo: morrer na cruz
por sua vida. Ele não veio para ser um mártir, ele não veio para ser um bom exemplo, ele não veio ser para um pregador de uma nova religião, ele não veio para ser filósofo. Jesus não veio para dar uma nova ideia, ele veio com um único propósito, ele veio para morrer. E morrer pelos pecados da humanidade. Ele veio para morrer por você. Quando ele nasceu, ele já nasceu sob a sombra da cruz. Sobre ele já se tinha a visão de que ele nasceu para morrer. E quando Jesus morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, para lhe dar a esperança da vida eterna. Quando Jesus morreu na cruz, ele anulou o poder da morte sobre nós. E ao ressuscitar, nos dá a esperança da vida eterna. Por isso nós celebramos essa data tão importante. Não é por causa das festas, não é por causa do brilho das ruas, não é por causa da mesa recheada, não é por causa da troca de presentes, não é nenhum espírito ou alguma emoção que nos envolve. A razão única e exclusiva é Jesus Cristo, porque sem Ele nada disso existiria. Nessa noite, aí onde você está com sua família, antes de celebrar a mesa, orem juntos. Agradeçam a Deus pela sua bondade e seu amor. Agradeçam a Deus por Ele ter enviado Jesus Cristo para morrer no seu lugar. Agradeçam porque Deus teve misericórdia e foi capaz de dar o que lhe era mais precioso, o seu próprio Filho. Natal é isso, é Jesus Cristo, o Filho encarnado de Deus, que veio para nos salvar. Que Deus nos abençoe e que esse Natal seja diferente, somente por causa de Jesus.